hoje em dia, né, nesses tempos de internet, até por força um pouco do nosso trabalho, do trabalho dos influenciadores, passa a impressão de que para você crescer na contabilidade, você precisa usar o marketing digital. Você precisa estar nas redes sociais, você precisa fazer live. Não precisa, gente. Não precisa. Inclusive, a minha empresa, Marco, o maior motor de conquista dela, de crescimento, não é pela internet. É justamente na venda direta, é na indicação. Agora, veja só, preste atenção. O segredo é você não depender só de indicação passiva. É você fazer indicação ativa, você estimular o teu cliente a te indicar. Você saber pedir indicação na hora certa. Talvez, dependendo do trabalho que você faz, talvez esse seja o caso, o trabalho foi tão impactante que o próprio cliente se sente naquele dever de indicar. Mas se ele não fez isso, pede indicação. Se você está atendendo bem esse cliente, não tenha medo, ele vai te indicar um empresário, vai te indicar um amigo, um irmão, um parente, que de repente está precisando de um atendimento mais próximo como esse, e você está dando isso para ele. Então peça indicação, não fica com vergonha. Indicação você tem que pedir. E quando você pede, você recebe. Não, e o legal porque aí as pessoas vêm te abordar, o fulano te indicou, falou muito bem de ti, então é satisfatório, assim, sabe? Porque além de vir a indicação, já vem uma indicação, assim, que já te coloca já lá em cima, assim, então isso é muito gratificante, assim, e tu vê que isso tudo é resultado do teu trabalho, então, somente isso, assim, porque não adianta tu ter um marketing, mas tu não ter depois para oferecer isso para o cliente, assim, então... porque tem que ter essa troca. O cliente ele tem que ter ele tem que receber resultado, ele tem que receber o atendimento. É isso que tu vai conseguir fidelizar o cliente, assim. Então isso e também conta muito essa questão do conhecimento. Eu acho que isso é um ponto importante, assim. Eu acho que o contador tem que estar sempre em busca disso, porque tu tem que estar sempre preparado para oferecer o melhor para o teu cliente. Então hoje eu posso dizer, por exemplo, a nossa área de contabilidade, para quem está iniciando, está começando ou é estudante, a importância que tem, claro, todos os setores são importantes, mas a questão da importância do setor fiscal. Porque assim, ó, não é uma receita de bolo. Então, assim, hoje lá no escritório a gente trabalha com a área de construção civil e todas as atividades afins. Então, a gente tem arquiteto, a gente tem engenheiro. Então, assim, eu tenho empresas de arquitetura que são do simples e tenho empresas de arquitetura que são presumido. Então, não é uma receita de bolo pronto. Então, você tem que avaliar, você tem que conhecer o número dos seus clientes para poder encaixar ele na melhor modalidade de tributação. Então, quando tu vai para uma reunião, é essa questão de tu tem que saber o todo, assim, porque ele vai te questionar, ele vai te perguntar vários pontos de modelo de constituição, unipessoal, empresa individual, empresa EIRELI. Ele vai te perguntar sobre a questão de tributação, porque o cliente, primeira coisa, o que afeta ele, o que é? Pagar o imposto. Então, esse é o ponto principal, assim. Então, assim, e a área tributária sempre foi a área que eu me identifiquei muito, assim, desde a época da faculdade, depois no escritório. Então, assim, fazer planejamento tributário, para mim, é simplesmente maravilhoso, assim. Eu amo de paixão isso. E hoje, a gente tem uma rotina lá no escritório, que espero que todos os empresários contábeis façam isso, mas a gente tem uma rotina que sempre em outubro ou novembro a gente faz o planejamento tributário de todas as nossas empresas, para ver se realmente a gente avalia o ano vigente, o ano anterior e projeta junto com o cliente o próximo ano. Por exemplo, esse ano, devido a essa questão de 2020 de pandemia, a gente teve em torno de uns 10 clientes que eram presumidos e foram para o Simples Nacional. Então, isso é de extrema importância, assim, você avaliar, analisar e fazer esse planejamento tributário. Porque não é abriu a empresa, é presumido, morre no presumido. Não, você tem que anualmente fazer essa análise e fazer essa avaliação. Assim. E aí a gente recai nesse ponto da questão de você tem que ter sempre o seu diferencial. Assim, o cliente se sente seguro. Então, quando você chega lá para novembro, você entra em contato com o cliente. A gente está fazendo o planejamento tributário da tua empresa, a gente precisa de uma projeção de faturamento. Então, o cliente vê, opa, eles estão se dedicando, tiveram essa preocupação, e isso é uma coisa que a gente bota na nossa rotina, a gente faz anualmente lá no escritório. E aí a gente recai nessa situação, tu tem que estar sempre com o teu diferencial, né? Então isso é bem importante, assim. Essa parte tributária eu acho que é um dos pilares mais importantes para a segurança do cliente, né? Afinal de contas, gente, imposto é aquilo que é imposto, né? Ninguém paga imposto porque quer, que maravilha. O imposto, é uma obrigação, é um sacrifício patrimonial que você opõe para a empresa, né? Para o contribuinte, para o pagador de impostos, assim que se chama lá fora, e que ele tem que pagar, mas ele quer ter sempre o menor sacrifício possível. E existem formas dentro da legalidade para você fazer isso. Então, você falou, por exemplo, de escritório de arquitetura. Por exemplo, muitos escritórios de arquitetura, eles podem optar pelo fator R do Simples Nacional, dependendo da forma como ele estrutura a folha de pagamento, prolabore. Então, você consegue
quando você tem proximidade com o cliente, quando você pensa como um contador consultor, você consegue identificar as oportunidades e ameaças e educar esse cliente para como explorar essas oportunidades e como explorar essas ameaças. Então, essa proximidade é muito importante. Agora, o ponto da tributação, e Sibel certamente deve estar acompanhando isso, né? A gente está em vias de ter algumas mudanças importantes na tributação, né? A reforma tributária que já se fala há tantos anos, meus amigos, não tem como ela deixar de vir. Porque o Brasil está há muito tempo tendo um déficit público muito elevado. Com essa crise que a gente está vivendo, o Brasil teve que gastar muito por conta dos programas emergenciais de auxílio. Está vindo mais um programa agora. E o Brasil ele já estourou o teto da dívida pública, já está com dívida pública maior do que o PIB. E a única medida viável para o Brasil é reforma tributária e até aumentar impostos. Porque diminuir a máquina pública é difícil, né? Você tem servidor público que, se o abençoado está trabalhando, ele está ganhando salário, e se ele está aposentado, ele ganha aposentadoria. Você só vai deixar de pagar daqui a 30, 40, 50 anos, quando essa pessoa vir a falecer. Então, assim, o Brasil ele vai passar por mudanças tributárias importantes. O projeto que veio da CBS, mudando o PIS e o COFINS, mudando o sistema de cumulatividade, isso pode empurrar as empresas todas de lucro presumido para o lucro real. Então, assim, você contadora, você tem que ficar muito ligado na parte tributária. Tem proposta tributária prevendo substituição de tributação, deixar de ter tributação em cima de força de trabalho, né? Tributação em cima de salário, e ter tributação, por exemplo, por meios digitais, que é aquele imposto digital que o Guedes queria criar. Imagina só, se você diminui a contribuição previdenciária sobre a folha, você praticamente expulsa as empresas do Simples. Porque o grande diferencial do Simples Nacional, quando o faturamento é maior, é o CPP dentro do Simples. Sim. Então, você, contador, você tem que dominar a parte tributária para que você esteja pronto para esse cenário, de você ter, talvez, uma transição dessa parte tributária complexa e em vez de simplificar, deixar complicado, né, esse período de transição. Quais produtos vão ter essa mudança ou não vão ter. Então, assim, vale a pena você fazer como a Cibel faz, de realmente estudar a parte tributária. Se não é a tua praia, busca se associar com quem seja. Porque não tem como um contador não cuidar da parte tributária. Essa é uma parte muito importante. Sim. Especialmente quando a gente fala de nicho complexo. Você pega o caso como a Cibel trata, de construção civil, de incorporadora, de construtora, que tem toda uma tributação específica.